Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Física 2.0, professor Davi aqui. Vamos dar sequência aí à nossa caminhada para ano 2019. Nessa aula de hoje, a nossa contagem regressiva vai abordar um tema muito bacana, que é calorimetria. A gente vai falar de calor sensível, vai falar de calor latente e vai falar um pouquinho também no final da aula, eu vou falar sobre as transformações gasosas, tá legal? Transformações isotérmicas, isobáricas, tá legal? Vamos ver essas transformações e vamos ver um negócio que está no edital de vocês. Estava no edital do ano passado também, coisa e tal, mas não caiu nada ainda não. Ainda não vi aparecer nessa prova não. Mas vamos dar uma olhada também, que é o cálculo do trabalho em transformação gasosa, tá bom? Vamos embora conversar então. Nós temos aí 5 exercícios pela frente, bastante trabalho. Exercício de número 1, acompanha aí comigo. Um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,21 calorias por grama grau Celsius. A quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius até 35 graus Celsius e eu quero saber quantas calorias esse corpo tem que receber para ter essa variação de temperatura. Pessoal, toda vez que a questão começar um texto assim, olha, te dando o calor específico, falou em calor específico, meu irmão, tá falando aqui no seu ouvido assim, ó, candidato, calor específico, você tem que pensar no que macete, formulazinha do calor sensível. Só nela você consegue utilizar esse cara aqui, o calor específico. Então a questão falou em calor específico, ela tá aí no seu ouvido, ó. Candidato, abre teu olho, é para usar a fórmula do que macete. Aí você vem para cá. Q é igual a MC delta teta, tá legal? Dependendo do autor, aí ou do livro que você esteja consultando, pode ser que isso aqui esteja um T de tatu, tá legal? Mas eu não gosto de usar T não. Vamos usar aqui a letra grega, teta, variação de temperatura sempre em delta teta, para você não confundir com delta T lá de variação de tempo, né, pessoal? Isso lá na mecânica cinemática, delta T, variação de tempo. Eu gosto de chamar isso aqui de delta teta, tá legal? A não ser quando eu estou ali dando aula para o pessoal do ensino fundamental ainda, né? Meus queridos lá, minhas crianças lá do fundamental. Poxa, professor, para não confundir a cabecinha deles, aí eu boto a letra T aqui. Mas fora isso, não, vocês estão marmanjados, hein? Vai palhaçada não. Vamos embora. Delta teta, né, professor? Isso, não tem frescura não. Aí, quem é quem aqui nessa fórmula? Cara, nessa fórmula aí, você tem 4 variáveis. E é óbvio que se tem 4 letras aqui, a questão tem que te dar 3 valores para pedir um que está faltando. A coisa funciona desse jeito, entendeu? A questão ela está pedindo para ser resolvida. E basta você saber quem é quem entra no lugar de quem, para você chegar no final. É comum, nesse tipo de exercício, ele te pedir o quê? E aí você cai numa conta de multiplicação. Porque se ele está pedindo o quê? Ou seja, a quantidade de calor, quantas calorias tem, se ele está pedindo isso aqui, meu camarada, ele tem que ter te dado, senão a questão não tem solução. Ele tem que ter te dado a massa, o calor específico e a variação de temperatura. E tudo isso está aí no texto. A massa é tudo aquilo, pessoal, que está em grama, entende? Então você tem que catar no texto quantas gramas tem a massa. Professor, nessa matéria de calorimetria, a massa vai estar sempre grama? Vai. Eu preciso converter alguma coisa? Precisa não, rapaz. É só meter ela aqui e sair multiplicando mesmo, tá bom? O calor específico tá bem aqui, tá escrito calor específico, vale quanto? 0,21 caloria por grama grau Celsius, tem uma unidade muito grandona, né, Davi? Isso, é assim mesmo, não fique assustado não, tá legal? Então o calor específico, pessoal, é tudo que vai estar ali, ó, em caloria por grama grau Celsius, beleza? E a temperatura é aquilo que vai estar em graus Celsius. Então eu já achei todo mundo, grama é a massa, calor específico tá bem aqui, e a variação de temperatura 5 graus ou 35? Professor, qual valor que eu vou colocar aqui? Você vai colocar, cara, sempre a variação. Apareceu delta em física, meu camarada, é variação. É alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Nesse caso, variação de temperatura. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Não invente nada, pega sempre o final menos o inicial. Ainda que o final seja menor do que o inicial, você vai pegar sempre o final menos o inicial. Deu para entender? Aqui poderia ser o inicial 35 e o final 5. Não tem problema nenhum, você ia botar aqui final 5 menos 35, ia dar menos 30, esse resultado ia ser negativo e não tem problema nenhum quanto a isso. Só significa que o corpo está recebendo calor ou perdendo calor, positivo ou negativo. Tá legal? Anota isso aí que é importante, tá? Beleza, professor? E agora é só fazer uma conta de multiplicar. É isso aí, cara. Então é comum eles pedirem isso aqui, ou é comum, como vocês vão ver aqui do lado, eles te darem o valor do Q em calorias, tá legal?
E aí, meu camarada, ele vai pedir o calor específico. Então, se ele tiver te dado isso aqui, ó, ele vai te pedir o calor específico. É comum esse joguete. Aí, aqui você cai numa multiplicação. Ali você vai cair numa divisão. E eu botei isso aí de propósito para chamar a atenção de vocês. Algumas coisas importantes ali que o pessoal vive se enrolando, faz um monte de besteira. Vamos lá, olha para cá. Então, vamos calcular isso aqui. Uma conta de multiplicar. Sem pressa, você vai fazer tudo com muita organização. Massa, 200. O calor específico é 0,21 vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Beleza. Aí agora eu vou colocar esse 0,21 como 21 sobre 100. Você que acompanha o canal aqui já há muito tempo, né, já sabe que eu sempre faço isso mesmo, porque é uma forma de macetear e de deixar a minha questão mais tranquila de resolver, entende? Ou seja, 35 menos 5 dá 30, já botei aqui, e o 0,21 eu boto 21 sobre 100. Ou seja, quantas casas eu tenho depois da vírgula, eu boto os zeros aqui. Se for um número assim, 0,3, eu ia botar 3 sobre 10, porque só tem uma casa depois da vírgula. Aqui, como tem duas casas depois da vírgula, aí eu boto 21 sobre 100. A coisa funciona assim. O joguete é esse, entendeu? Se fosse 0,432, eu ia botar 432 dividido por 1000, porque nesse caso eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Tá legal, professor, mas isso aí me adianta no quê? Esse negócio aí. Cara, isso aqui ele te adianta muito, ele te dá um auxílio muito grande quando você tem zeros para cortar. E normalmente tem, sabe? Normalmente 200 gramas, 300 gramas, 500 gramas, normalmente é um número inteiro aqui. E você consegue, cancelar de forma muito tranquila isso aqui, ó. Cortei 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Aí você sai de uma conta com vírgula para uma multiplicação de números inteiros. Você vai fazer agora Q é igual a 2, que multiplica 21. Não precisa botar esse 1 aqui embaixo mais, vezes 30. Então é bem mais tranquilo você fazer essa multiplicação do que fazer 200 vezes 0,121 num cantinho separado. Você está perdendo tempo, entende? Saquei, professor. Agora é só fazer isso aqui, finalizar e marcar a resposta certa. É isso aí, cara. Como 30 vezes 3, esquece esse zero aí. 3 vezes 21 dá 63. E 63 vezes 2 dá 126. Aí agora a gente bota o zerinho e finaliza aqui. 1.260 calorias. Letra E, pode marcar. Tá legal? Beleza, galera. Vamos ler agora a questão de número 2 aqui. E daqui a pouco eu saio aqui da frente para você printar a tela aí ou fazer as suas anotações. Um corpo de 250 gramas. Eita, professor, 250 gramas é a massa, né? Não? Isso. Ao absorver 930 calorias. Calorias, galera, é o meu quê da história? Isso. Aumenta a sua temperatura em 40 graus Celsius. Olha que coisa interessante. Aqui o exercício te dava a temperatura inicial e a temperatura final. Ali, ele não te dá início e fim, ele já te dá a variação, o aumento. Então, palavra-chave. A questão falou que a temperatura aumenta 40 graus Celsius. Esse aqui já é o nosso delta-teta, entende? Entendi, professor. A variação já foi dada. Já. Eu não preciso fazer nada menos nada. Ele já me deu o delta-teta. E ele vale 40 graus Celsius. Ele já me deu a massa, que vale 250 gramas. Ele já me deu o Q, que é quantas calorias? 930 calorias. Tá legal? É óbvio que nem quando eu falei no início da aula, se eu tenho 4 incógnitas, tá faltando uma, né, professor? Isso. E é o calor específico que tá faltando. O calor específico da substância que constitui o corpo é igual a... Antes da gente fazer esse cálculo, pessoal, vamos lá, vou jogar aqui no que macete, né, professor? Isso, cara. Falou em calor específico, meu camarada. Você escreve logo isso aqui na prova e vê quem é quem ali, quem foi que a questão te deu para você chegar no final, tá? Antes de continuar essa conta, pessoal, dá uma olhada aqui, dá uma conferida aqui no canal, tá legal? Na contagem regressiva de 2018, em que eu falei um pouquinho sobre essa matéria também. Só que lá, se eu não me engano, na mesma aula tá termometria, escalas termométricas e tal, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, e falei um pouco sobre isso aqui também. Uma aula complementa a outra, entende? Você baixa o PDF que tem lá, cai matando também os exercícios que tem lá, depois faz esses aqui também, tá bom? Que uma aula complementa a outra, não deixa de assistir, quer gabaritar a física dessa prova, assiste a contagem regressiva de 2018 e de 2019 também, beleza? E agora, professor, vamos lá, cara, vamos colocar no lugar desse aqui, o 930, sempre de forma muito... Somos organizados, né, professor? Somos, sim. 930, a gente colocar desse lado da igualdade e o resto a gente bota do lado de lá. Então fica assim, 930 igual M 250 vezes C é o que eu quero descobrir, vezes a variação de temperatura que vale 40. Toda vez que cair numa situação dessa e que estiver faltando o C, você cai numa divisão, entende?
E tem outra coisa. Toda vez que cair numa situação dessa, você vai ver se tem. Pode cortar sem medo, porque aqui é sempre multiplicação. É da fórmula, né, professor? Isso, a multiplicação é da fórmula. Sempre aqui está multiplicando. E toda vez que você cair numa situação dessa, por ter só sinal de vezes, não tem sinal de mais, entende? Você pode cortar numa boa dos dois lados, os zerinhos, entende? Então, se tiver, caso tenha aqui 3 zeros desse lado e 3 do outro, você corta 3 de cada lado. Se tem 2 zeros de um lado e 2 do outro, você corta 2 de cada lado, entende? Se tiver aqui só tem um zero, então mesmo que tenha 2 desse lado, como só tem um aqui, só posso cortar um do outro lado. Então não invente nada, pelo amor de Deus. Corta só um de cada lado, né, professor? Isso, cara. Beleza. Assim você poupa um pouquinho suas conclusões nesse cálculo aí, tá? Repete aqui o 93 igual a 250 vezes C vezes 4. E não é difícil perceber, cara, que 4 vezes 250 é 1000, né, professor? Isso, cara. Os 250 mais 250 dá 500. Então 4 vezes 250 é 1000. É. E aí, meu amigo, fica assim, olha, 93 é igual a 1000 vezes C. Aí quando chega nessa parte aqui, muita gente se enrola. O cara não sabe direito o que ele faz, o que eu faço com esse 1000 aí. Você tem que prestar atenção no seguinte, que é 1000 vezes C. Se ele está multiplicando, você tem que trazer ele para cá dividindo. E o pessoal se enrola também, quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo. Não se enrole não, é só você fixar na sua cabeça o seguinte, quem está junto com a letra fica no denominador. Então você vai pegar a letra, vai botar lá aqui, C igual. E embaixo você vai botar o 1000, porque quem está junto com a letra fica embaixo sempre, professor, sempre. Não é só nesse exercício não, nesse exemplo aí, não, é sempre. Quem está junto com a letra fica no denominador, assim você não erra mais, tá legal? Aí agora é só pegar esse 93 e dividir por 1000. Esse tipo de traquejo com álgebra, sabe? O que acaba acontecendo? Vocês acabam estudando aí, muitas vezes vocês acabam pegando alguns macetes que eu Davi, não passo. Eu mesmo não gosto de passar, sabe? Macetes que alejam o aluno, alejam o candidato, entende? E eu não gosto de passar. É macetes que poupam esse raciocínio em álgebra e que depois você fica aleijado. Tem outro que macete lá, tem aquela porcaria daquele triângulo lá que o pessoal bota aqui, bota D, V, sei lá, S, bota essas porra aí depois o cara fica lá, aí o pessoal tampa um lado, aí o outro divide não sei o que, multiplica não sei o que, aí depois o cara não sabe fazer isso aqui. Ele não sabe por que eu passei pra cá, tá multiplicando, tem que passar pro outro lado dividindo. Porque ele fica aleijado, entende? É o tipo de macete que eu não gosto. Não gosto mesmo, eu repudio esse tipo de macete. Quando o macete é bom, você vai me ver falando aqui. Quando não é, eu nem perco meu tempo, sabe? O cara manda mensagem pra mim, vira e mexe, eu recebo mensagem do Instagram, professor, calculei a velocidade média aqui, sei, entendi. Aí fica essa porra desse triângulo lá. Eu falo, eu nem olho, sabe? Nem olho. V é igual a D sobre T. Apareceu isso aqui, meu amigo, eu nem olho, nem olho. Sério mesmo, sério mesmo. Não é você nunca vai me ver fazendo isso aqui no canal. Nunca, né, pessoal? Não. É delta S sobre delta T. E delta é posição final menos posição inicial. Porque delta em física é variação. É alguma coisa final menos alguma coisa inicial. E vai ter uma situação em que você vai ter lá uma posição final que é maior do que a posição, menor que a posição inicial. Você vai ter um delta S negativo. Quero ver o que você faz com esse D da tua vida. Vai brincando. Tá legal, pessoal, se acalma aí, cara, você ficou muito nervoso. Tá legal, tô calmo. Vamos lá, vamos terminar essa conta aí. Para você dividir por 1000, você tem que andar com a vírgula 3 casas, entende? Para a esquerda. E à medida que a vírgula vai andando para a esquerda, fica um negócio muito parecido com esse aqui, sabe? Tanto serve para eu botar um número que tá assim sobre 100, como serve para eu colocar aquele número ali e imaginar como ele ficaria sobre 1000, entende? Um é o inverso do outro, professor. Cara, esse macete aqui, na verdade, esse número aqui ele já está escrito como eu fiz o macete. É só eu vir andando com a vírgula, 0,093. Não tem, se eu fosse botar esse cara aqui, que nem eu fiz com 0,21, não tinha que ter 3 casas depois da vírgula para ficar 93 sobre 1000? Pô, professor, acho que eu entendi mais ou menos. Cara, se você ainda tiver com dúvida, fique tranquilo, bota um monte de zero assim, ó, que nem um desesperado, sabe? Tô vendo, professor. E agora eu faço o quê? Agora você anda 3 casas com a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3. Parou aqui? Beleza. Pode apagar o zero que não serviu para nada. Aí você vai chegar na mesma resposta que eu. Beleza? Assim você não marca uma bomba dessa aqui, ó. Que é tudo muito parecido, né? Os caras da banca botam tudo ali, ó. Aí você não marca uma bomba dessa aqui e erra bobeira no final da conta, né? Vou marcar aqui, letra C, certinho. Caloria por grama grau Celsius, que é a unidade do calor específico. Show? Deixa eu sair da frente aqui. Vê se você quer printar essa tela aí, que a gente está só começando.
Beleza, galera? Volta pra cá então pra gente dar sequência à nossa aula de hoje. Se você tá assistindo o vídeo até aqui, tá gostando do material, deixa um like no vídeo, isso é importante aqui pro YouTube, tá legal? Dá um like no vídeo aí, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda e no final do vídeo você baixa o PDF que tá aí na descrição. Na descrição também você vai encontrar um link para o curso completo de calorimetria, caso você esteja muito cru nessa matéria, tá legal? Essa questão de número 3 vai te cobrar aqui o conceito de calor latente, tá bom? Que tem uma fórmula diferente da que a gente estava usando até agora. Antes era a fórmula do quimacete, calor sensível. Agora a gente vai usar isso aqui, ó, Q igual a ml, calor latente, tá bom? É a fórmula do quimole, show? E quando é que eu uso uma, quando é que eu uso a outra? Você usa a fórmula do calor sensível, quimacete, quando tem variação de temperatura, cara. A questão está falando em mudança de temperatura. Variou a temperatura, é calor sensível. Beleza? Pode ser até uma questão teórica. O calor sensível ele ocorre quando tem mudança de quê? De temperatura. Tá bom? Perfeito, professor. E aí no texto do calor sensível vai ter que ter o calor específico, né? Isso, vai ter temperatura final e inicial, aquela história toda. Isso. Nesse exercício aqui, olha só. Qual é a quantidade de calor necessária para transformar? Vai falar em transformação. Vai falar em mudança de estado. 400 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água. Então o gelo se funde a 0 grau, a pressão ambiente, 1 atm, o gelo se funde a 0 grau. A água solidifica, vira gelo a 0 graus Celsius, tá bom? E você vai perceber que ele vai te dar isso aqui, ó. Considere o calor latente de fusão do gelo 80. Então já é uma dica, ninguém está falando de calor específico, ninguém falou em variação de temperatura, que foi para tanto, desceu para tanto, aumentou tanto. Não existe isso. Só fala em mudança de estado. Falou em mudança de estado físico, cara. Pode ser até uma questão teórica. Quando é que acontece quando ocorre o calor latente? Ocorre quando tem mudança de estado físico. Tá legal? E aí você vai fazer essa multiplicação, vai marcar a resposta certa. Só isso, Davi? Só isso? Poxa vida, se cair uma questão dessa eu fico feliz, né? É, você fica assim. Você vai garantir o seu ponto lá. A massa é o que está em grama, 400. E o L, a questão está mandando usar quanto? 80. Perfeito, professor. Agora é só fazer aqui. 4 vezes 8? Isso, 32. Quantos zeros nós temos aqui no total? 1, 2, 3. Coloco 3 zeros, professor? Isso, você coloca assim. 32 mil calorias. Não vai marcar besteira não. Ó, 32 mil está aqui da letra D de dado. Perfeito? Para a gente fazer essa questão de número 4, eu vou lembrar esses nomezinhos aqui com vocês. Vou deixar anotado aqui para depois, quando você vai anotando junto comigo aí, ou então depois você printa a tela aí. Vamos lá. Determinada massa de gás perfeito. Cara, falou em gás, gases. A questão vai te cobrar justamente isso aí, essas transformações gasosas. Todas elas começam com ISO na frente, as palavras sempre começam com ISO e muda só o final. Vejam. Então, uma determinada massa de gás perfeito sofre as transformações indicadas a seguir. 1. Compressão a temperatura constante. 2. Expansão a pressão constante. 3. Aquecimento a volume constante. Aí você fica tranquilo, respira fundo, não se desespera. Eu estudei, eu vou acertar. Esse é o pensamento, né, Davi? Isso. Nessa ordem, as transformações podem ser chamadas também de. Então, vamos lá. Como eu falei, todas começam com ISO. Aí você vai escrever assim na prova. ISO. Perfeito, professor. ISO significa o mesmo, a mesma, tá bom? Então, isotérmica, você botar lá, começa com essa aqui, ó. Isotérmica, perfeito. Isotérmica, ISO, o mesmo, a mesma. E térmica, temperatura. Saquei, professor. Então, o que essa palavra tá me falando, isotérmica, é a mesma temperatura? Isso, cara. Traduzindo é isso. Então, isotérmica, a mesma temperatura. Onde é que isso está escrito ali, professor? A mesma temperatura é como se fosse, é como se estivesse me contando assim, temperatura constante? Isso, cara. Mesma temperatura, uma transformação que ocorre na mesma temperatura, ocorre em temperatura constante. Saquei, Davi. Só trocou a palavra, o sinônimo ali, como se fosse um sinônimo. Isso, como se fosse um sinônimo. Expansão a pressão constante. Não. Compressão a temperatura constante. Aqui, achei. Então, o item 1 é uma compressão, não precisa se assustar com isso não, tá legal? O que interessa é o que está aqui, ó. A temperatura constante. Seja lá o que foi que aconteceu aqui, aconteceu a temperatura constante. E se a temperatura é constante, é uma isotérmica. Então, começa com isotérmica, professor. É, que ele quer nessa ordem, ó. Nessa ordem. Então, A1 é isotérmica? É. Ou é a letra B de bola, ou é a letra C de casa. Foi? Beleza, professor. Qual é o próximo ISO aí? O próximo ISO, cara, que eu vou mostrar para vocês, é a isobárica.
Beleza, Davi. Bárica tem a ver com o quê? Você vai lembrar que bárica, barômetro, pressão, medidor de pressão, tá bom? Bárica vem de barômetro de pressão, medida de pressão, tá legal? Então, isobárica é aquela que tem a mesma pressão? Isso, a pressão é constante? Exatamente. Então, vamos lá. 2. Expansão ocorreu lá no gás, uma expansão, beleza? Não se preocupa com essa palavra não, o que interessa é o que está ali. A pressão constante, seja lá o que for que aconteceu com ele, aconteceu numa pressão constante. E se a pressão é constante, meu camarada, é uma isobárica? É isso aí. Então começa com isotérmica, depois a isobárica, é lógico que a última vai ser, pode marcar aqui letra B, a última vai ser a isométrica, tá bom? O último iso, isométrica, ou, dependendo do autor, isocórica. Tô vendo, professor, ela aparece aqui na letra D também, né? Essa palavra e essa palavra são a mesma coisa. Só que tem autor que gosta mais de chamar de isocórica e tem autor que gosta mais de chamar de isométrica. É a mesma coisa, tá legal? Entendi, professor. Então, métrica de volume, isso. Então, isométrica é o mesmo volume? Exatamente. Volume constante? Isso, garoto. Aí aqui temos no último item um aquecimento a volume constante. Não se preocupa com isso aqui, não. O que interessa é o que está depois. Seja lá o que for que aconteceu com o gás, aconteceu a volume constante. E se o volume é constante, é o mesmo volume o tempo todo. Isso. E se é o mesmo volume, é uma isométrica ou uma isocórica? Sim, senhor. Pode marcar. Letra B. Deixa eu sair da frente. Mais uma vez. Printa a tela aí. Não, pera aí. Não printa a tela agora não, que agora que eu vi que eu comi o R aqui. Isotérmica. Tá legal? Isso. Agora sim. Agora foi. Agora você pode printar essa tela aí. Deixa eu sair da frente de novo. Que a gente vai ver agora o nosso exercício número 5, que é o último exercício da aula de hoje, que tem a ver com o cálculo do trabalho, que eu ainda não vi aparecer nessa prova, mas sei lá, né? Vai que nesse ano vem uma dessa aí e aí a gente garante o ponto lá. Vamos lá. Beleza, galera, vamos finalizar essa aula com chave de ouro. A questão de número 5 já está aqui no quadro nos esperando. O texto, ele assusta um pouco, mas um cálculo em si, desse tipo de exercício, não é difícil não. Vocês vão ver. Olha só. Certo gás ideal sofre uma compressão isobárica de acordo com o gráfico a seguir. Aqui está o nosso gráfico. A gente vai esmiuçar isso aí já já. O trabalho realizado na transformação foi de... E aqui estão aqui as nossas opções. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção é o seguinte. Isso aqui pode estar... Esse tipo de... É comum quando cai esse tipo de questão, cair num gráfico, sabe? Mas pode ser que não esteja no gráfico. Pode ser que esses valores estejam no texto. Mas fique tranquilo. Veja. Num gráfico, você vai ter aqui, olha, dois eixos. A primeira coisa que eu olho no gráfico são os eixos. Aqui é pressão e aqui é volume. Esse aqui é um gráfico da pressão em função do volume. E ele vem sempre nesse molde. Essa seta pode estar para a direita ou pode estar para a esquerda, indicando justamente se está ocorrendo uma compressão ou uma expansão. Fique tranquilo quanto a isso. Se for uma compressão, o volume diminui. Ou seja, o volume era 0,5 no início e foi diminuindo e no final é 0,1. Se for uma expansão, essa seta vai estar para lá. Aí no início vai ser 0,1 e ele foi sendo expandido até chegar a 0,5. Foi? Tá legal, professor? Até aí tá fácil. Isso, tranquilo. E a pressão, ela não muda, ela é sempre constante. Vale sempre 5 vezes 10 elevado à quarta, ou seja, o 5 seguido de 4 zeros. 50 mil, tá bom? 50 mil Newton por metro quadrado. Show? E como é que eu sei que a pressão não muda? Primeiro que eu estou olhando isso no gráfico. E segundo que está escrito no texto. É uma compressão isobárica, que nem a gente viu aqui. Isobárica, né, professor? Isso. Pressão constante? Exatamente, a mesma pressão o tempo todo. Isso aí, garoto, você lembrou bem. Então, é uma compressão. Se não tivesse gráfico, ia estar escrito isso aí no texto. Certo gás ideal sofre uma compressão isobárica, supondo que o volume inicial é 0,5, o volume final é 0,1, calcule o trabalho. Pronto. Enfim, e isso aqui ia estar inserido no texto, você ia calcular do mesmo jeito. Falou? Mas é comum nos concursos, quando isso aí cai, e nos livros também é comum aparecer isso em gráfico, tá? Então fique esperto que se cair eu acho que vem assim, tá legal? E como é que eu calculo o trabalho? Tem duas formas, ou você faz pela área do gráfico, ou você faz com a fórmula do trabalho. Vai chegar na resposta do mesmo jeito. O que eu quero que você preste atenção numa outra coisa é no sinal. Você vai ver aqui respostas positivas e você vai ver respostas negativas. O trabalho, galera, que nem a gente estudou lá, não tem, é trabalho, sabe? Que nem a gente estudou em mecânica, sabe? Você que está vendo a playlist aí completa,
Sabe quando a gente estudou trabalho aqui? É a mesma coisa, ele pode ser motor resistente, positivo ou negativo. Aqui não muda isso não, cara. Não tem invenção nenhuma não. O trabalho é uma grandeza escalar. Ele pode ser positivo? Claro que pode. Pode ser negativo? Também pode. Tá legal? Então se a questão pedir em módulo, todas as opções vão estar positivas. Beleza, você calcula em módulo, não se preocupa com o sinal. Módulo é sempre positivo. Se não pedir em módulo, pode ser positivo, pode ser negativo, e você não tem que ficar assustado com isso não. Tem que saber calcular, tá legal? E como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Pode ser que esse ΔV seja positivo, pode ser que ele seja negativo. Quando é que ele vai ser positivo? Quando esse número aqui, o final, for maior que o inicial. E quando é que ele vai ser negativo? Quando o final for menor que o inicial. De boas. Tá legal? E vocês vão ver aqui no cálculo. Além disso, tem uma outra dica que já te dá de cara se o trabalho é positivo ou negativo. É essa palavra aqui. Se tiver escrito, anote isso aí que você já elimina 3 opções aqui. Se tiver escrito aqui que é uma compressão, meu amigo, compressão, comprimiu o gás, né? Isso. Aí é o meio externo que está realizando o trabalho sobre o gás. Compressão. E toda vez que for uma compressão, você vai ter resposta do trabalho negativa. Anote isso aí que isso te poupa cálculos e conclusões, tá? Não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra D. Ou é a letra C ou é a letra E. Ou é menos 2.000 ou é menos 20.000 a resposta da questão. Foi? Se tiver escrito que é uma expansão, aí vai ser resposta positiva. Tá legal? Compressão, resposta negativa, ou seja, o meio externo está realizando um trabalho sobre esse gás, comprimindo ele, né, Davi? Isso, ele tinha um volume desse tamanho, agora tem um volume desse tamanho. E se for expansão, é o gás que está realizando um trabalho sobre o meio externo, se expandindo. Tipo um balão, né, Davi? Isso, é expandindo. Tá legal? Beleza, Davizinho, cara, como é que eu calculo então? O cálculo em si não é difícil, não. Vamos fazer primeiro pela área do gráfico. Então, já sei que é um valor negativo, né, Davi? É. E você não pode perder isso de vista. Eu mesmo, Davi, sou danado para esquecer negócio de sinal. Então, não esquece não, cara. Você, sabe, na prova, você já rabisca essa porcaria tudo aqui, ó. Risca essa porcaria aqui, risca isso aqui, que é para você não se perder. Porra, ainda mais que você tá nervoso, né? E depois esqueceu o sinal. Não, é negativa essa resposta. Área do retângulo. Base vezes altura, né, professor? Isso. A área do retângulo, galera, é base vezes altura. A base desse retângulo, entre 0,1 e 0,5, é 0,4. Vezes a altura dele. A altura dele, pessoal, é 5 vezes 10 à quarta. Ou seja, é o 5 seguido de 4 zeros. 0,4 vezes 50.000. Perfeito? Professor Davi, cara, é a mesma coisa que você fez antes, né? Aquele macetinho de botar 4 sobre 10. É isso aí, cara. Vezes 50.000, corta um zero de cima com o de baixo. 4 vezes 5.000 dá 20.000, né, Davi? Isso. Mas eu já sei que é negativo, então eu vou marcar aqui letra E. Beleza? Para fazer pela fórmula, você vai achar a mesma coisa. Você vai fazer assim, ó. Trabalho é igual a pressão vezes ΔV. ΔV é sempre o volume final. Vou botar esse V maiúsculo, que é comum, tá? Assim, maiúsculo. ΔV vai ser o volume final menos o volume inicial. Sempre final menos inicial, né, professor? Isso. E aqui fica mais visível porque esse cara aqui é negativo. Então, trabalho vai ser igual a pressão, que nesse caso vale 5 vezes 10 à quarta, ou seja, 50.000, vezes o volume final. Professor, o final é esse aqui, né? Ele está indo daqui para lá. Então, o final é 0,1. Menos o volume inicial, que é o 0,5 da história. Isso dá menos 0,4. Então, o trabalho é igual a 50.000, que multiplica menos 0,4. É claro que na multiplicação, mais com menos dá menos, beleza? E aqui o mesmo macetinho de sempre, 50.000, que multiplica 4 sobre 10. Cortei, resposta. Trabalho é igual a menos 20.000 joules. Tá legal? Então, de qualquer forma, esses valores estão inseridos no texto e não tem gráfico nenhum, você vai conseguir calcular numa boa com essa fórmula aqui. Pega o volume final, diminui do inicial, faz a multiplicação, marca a resposta certa. Tá legal? Se for compressão, você já sabe que é negativa, opa, já elimina opções. Se for expansão, já sabe que é positivo. Se pedir o módulo, trabalho em módulo, aí todas as respostas vão estar positivas, porque módulo é sempre positivo. Tá legal? Se for um gráfico, galera, você pega aqui e calcula a área do gráfico, que você chega na resposta do mesmo jeito. Vê se você quer printar essa tela aí, tá legal? Que eu volto aqui apenas para me despedir de vocês, pedir um like nesse vídeo se você tiver gostado do material, tiver assistido até aqui,
e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Depois você me conta se está conseguindo fazer todas as questões do PDF que eu estou deixando aí embaixo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.